Capítulo 2. O maior segredo é revelado. Abre aspas. Tão próximo que você é incapaz de ver, tão sutil que a sua mente é incapaz de compreender, tão simples que você é incapaz de acreditar, tão bom que você é incapaz de aceitar. Fecha aspas. Locke Kelly. Por que tão poucos descobriram a verdade? Porque a maioria de nós não foi capaz de compreender quem é. Como milhões de pessoas podem ter deixado escapar algo tão vital para atingir a felicidade? Nós deixamos o maior segredo escapar por conta de um pequeno obstáculo, uma crença. Essa única crença nos impediu de realizar a maior descoberta que podemos fazer, a crença de que somos o nosso corpo e a nossa mente. Você não é o seu corpo. Abre aspas. Viemos a este mundo para ser um corpo a fim de aprendermos que não somos um corpo. Fecha aspas. Lester Levinson. Assim como você usa um carro para ir de um local a outro, seu corpo é um veículo que você usa para se mover e experimentar o mundo. Abre aspas. Se você tem um carro, você não diz que é o carro, porque então, se você tem um corpo, você diz que é um corpo? Fecha aspas. Lester Levinson. Como algo material, seu corpo não é consciente. Ele não sabe que é um corpo, mas você sabe disso. O seu dedo do pé não sabe que é um dedo do pé. E seu pulso não sabe que é um pulso. A sua cabeça não sabe que é uma cabeça. O seu cérebro não faz ideia de que é um cérebro, mas você conhece cada uma das partes do seu corpo como você poderia ser seu corpo, considerando que conhece todas as partes diferentes dele, mas nenhuma delas conhece você? Foram perguntas desse tipo que permitiram que figuras importantes do passado desvendassem o mistério por trás de quem realmente somos. Abre aspas. O pior hábito que adquirimos ao longo dos milênios é acreditar que somos este corpo. Fecha aspas. Lester Levinson. Abre aspas. Nós nos esquecemos do que somos e passamos a nos identificar com objetos. Sou este corpo, portanto vou morrer. Fecha aspas. Francis Lucille. Abre aspas. Você tem medo de que, se o corpo não for, você também não é. Fecha aspas, Lester Levinson. Acreditar que você é apenas o seu corpo é o que provoca o maior medo da humanidade, o da morte. Quando o seu corpo morre, você teme que vai deixar de existir. O corpo é como uma nuvem escura pairando sobre a sua vida. Abre aspas. Se deseja a imortalidade, desapegue-se de seu corpo. Fecha aspas. Lester Levinson. O fato de você não ser o seu corpo é uma boa notícia, pois um dia o seu corpo vai chegar ao fim, como acontece com todas as coisas materiais. O mundo é todo feito de coisas materiais e nenhuma delas vai durar para sempre, incluindo o seu corpo, que aparece e desaparece por meio do processo do nascimento e morte. O que você é de verdade nunca morre. Abre aspas. O que você realmente é não pode morrer. O corpo morrerá, mas você não é o seu corpo. Fecha aspas. Moji. Abre aspas. Temos livre arbítrio para nos identificarmos com o nosso corpo ou com quem realmente somos. O corpo corresponde à dor. O que você é,
a alegria infinita. Fecha aspas. Lester Levinson. A saída para todas as dificuldades começa com o abandono da crença de que você é o seu corpo. Você não é a sua mente. A voz dentro da sua cabeça não é você, ainda que provavelmente tenha acreditado nisso durante a maior parte da sua vida. Embora a voz dentro da sua cabeça soe como você, pareça saber muito sobre você e tenha se tornado muito familiar para você, ela definitivamente não é você. A voz na sua cabeça é a sua mente e você não é a sua mente. Abre aspas. A mente é um conjunto de pensamentos que aparecem e desaparecem constantemente. Fecha aspas. Peter Lawler. Abre aspas. Se não há pensamentos, então não há mente. A mente é apenas pensamento. Fecha aspas. Lester Levinson. Dê uma olhada em si mesmo. Onde está a sua mente se não houver pensamento? Ela não está aí. Abre aspas. Não há nada lá dentro além de pensamentos e sentimentos, memórias e sensações. Mas você é um pensamento? Você é um sentimento? Rupert Spira. Se você fosse um pensamento, digamos um pensamento de frustração, então desapareceria quando o pensamento de frustração desaparecesse. Você não é um pensamento, uma sensação ou um sentimento, porque também acabaria quando eles acabassem. Você continua aqui depois que isso acontece. Você está aqui antes de um pensamento, está aqui antes de um sentimento ou uma sensação e permanece intacto depois que eles vão embora. Isso fica muito óbvio quando você presta atenção. Sem dúvida, vivenciamos pensamentos, sentimentos e sensações, mas não somos nenhuma dessas coisas. De certa forma, é fácil compreender como falhamos em compreender quem de fato somos, porque o corpo e a mente são uma combinação convincente. A mente produz um fluxo constante de pensamentos, a maioria dos quais inclui a palavra eu, como se ela fôssemos nós. E talvez você se surpreenda ao saber que todas as nossas sensações corporais também vêm da mente, o que reforça a crença de que somos o nosso corpo. Abre aspas. A maneira como os outros veem você contribui para a noção que você tem do eu. Quando as coisas acontecem, elas parecem acontecer com você, ou talvez as tenha provado. Você se importa com o que acontece por conta do efeito que isso exerce sobre você. Você se detém na esperança de se manter seguro e sustentar uma boa imagem. Você, sem dúvida, parece real. Fecha aspas. Jean Frazier. Não é como se você não tivesse um corpo e uma mente. Eles apenas não são quem você realmente é. Assim como o seu carro, eles são apenas instrumentos afinados que você usa para vivenciar o mundo material. Abre aspas. Identificar-se com o seu corpo e a sua mente é a única coisa que encobre quem você realmente é. É este erro de identificação que oculta o seu verdadeiro eu. Fecha aspas. Moji. Você é mesmo a pessoa que acredita ser? Abre aspas. Considerando todo o esforço feito para inflar o ego, a ênfase na autoestima, na reputação, na realização, na aparência física,
na aquisição de bens, é um milagre que o despertar ocorra. Fecha aspas. Jean Frazier. Ego, eu imaginado, eu simulado, eu apartado e eu psicológico são alguns dos nomes que os mestres e sábios dão para a nossa identidade equivocada. Todas essas descrições se referem a um corpo e uma mente que, juntos, formam o que chamamos de pessoa. Quando nos referimos a nós mesmos, a maioria está falando dessa pessoa que acreditamos ser. Abre aspas. Uma pessoa é o que ela vivencia, não o que ela é. Fecha aspas. Moji. Abre aspas. Não existe isso de uma pessoa. Se você diz sou uma pessoa, então tem que dizer qual pessoa. Houve um bebê em algum momento, uma adolescente, uma criança, e todo esse processo logo chegará ao fim. Fecha aspas. Dick Chopra. Sua personalidade está em mudança constante. Então, se você é a sua personalidade, qual pessoa você é? A zangada, a amorosa, a frustrada, a irritada ou a gentil? Você provavelmente acredita ser todas elas, mas não pode ser, porque se fosse, a pessoa irritada nunca iria desaparecer. Ela estaria sempre aqui. Ou se realmente fosse a pessoa frustrada, quando ela desaparecesse, um pouco de você desapareceria também. Mas isso não acontece, não é? Você está aqui antes de a pessoa irritada surgir e também está aqui depois que a pessoa irritada desaparece. Está aqui antes que a pessoa frustrada apareça e está aqui depois que ela desaparece. Obviamente, você não é a sua oscilação de humor ou de personalidade. Abre aspas. A personalidade é uma ferramenta útil, mas não pode definir quem você é. Quem você é está muito além de quem pensa que é. Jack Ockfer. Abre aspas. O maior obstáculo para descobrir a verdade sobre quem essencialmente somos é a crença de que somos um aglomerado de pensamentos, memórias, sentimentos e sensações. Junto, essas coisas formam um eu ou uma entidade ilusórios. A crença de que somos essa entidade é o único obstáculo. Todos os nossos problemas psicológicos se devem a esse eu imaginário. Eles sempre estão relacionados ao fato de nos confundirmos quanto a isso. Rupt Spira. Abre aspas. A pessoa apenas parece existir em razão da persistente e inquestionável crença de que há uma pessoa de verdade aqui. Mas a pessoa ou o ego não pode existir sem acreditar nisso. É mera fantasia. Na verdade, não há pessoa alguma. O único residente desta casa, que é o corpo, é o eu puro, ou seja, o que você é de fato. O resto é invenção. Não há dois inquilinos neste corpo, sempre houve apenas um. Acreditar no ego dá uma sensação de realidade, mas isso não é fato, apenas ficção. Fecha aspas. Moji. Qual é o problema de acreditar que somos um ego ou uma pessoa? Nós nos sentimos insignificantes e extremamente vulneráveis. Temos medo de que coisas ruins aconteçam conosco. Temos medo de ficarmos doentes e velhos e também da morte. Temos medo de perder as coisas que já conseguimos e de não ganhar as coisas que desejamos. Vivemos em uma condição de falta, acreditando que tudo é insuficiente: dinheiro insuficiente, tempo insuficiente, energia insuficiente, amor, saúde e felicidade insuficientes.
e vida insuficiente. Pior ainda, acreditamos que nós somos insuficientes. Nada disso é verdade. Na realidade, é o oposto da verdade. Mas nunca seremos capazes de experimentar uma felicidade real e duradoura enquanto nos agarrarmos à crença de que somos apenas uma pessoa. Abre aspas. A tragicomédia da condição humana é o fato de passarmos a maior parte das nossas vidas pensando, sentindo, agindo, percebendo as coisas e nos relacionando em nome de um eu ilusório. Fecha aspas. Rupt Spira. Abre aspas. O ego não é quem você é, mas ele faz tanto barulho que você não consegue ouvir quem realmente é. Permitir que isso continue, alimentar e regar o seu ego é uma loucura. Fecha aspas. Jean Frazier. Abre aspas. Acho que todo mundo está envenenado pela pessoalidade, vivendo a vida de modo muito pessoal, encarando a vida de um ponto de vista muito pessoal, levando as coisas para um lado muito pessoal. Reagir à vida de forma pessoal é uma espécie de cegueira. Você não enxerga as coisas da forma certa. Fecha aspas. Moji. É mais provável que você esteja experimentando um corpo, experimentando uma mente e tendo a experiência de ser uma pessoa. Mas essas são, na verdade, as menores partes de você e, em última análise, não são você, porque quando chegam ao fim, o mesmo não acontece com você. Abre aspas. Não existe nenhuma pessoa dentro de uma pessoa. Fecha aspas. Shakti Caterine Mag. Mas existe um você verdadeiro. Abre aspas. Por que é tão difícil ver através do ego, dispensá-lo, parar de acreditar na solidez desse rapazinho? Por que nos agarramos a esse eu aparentemente real, quando abaixo, ao redor e acima dele, nadando por toda parte, está essa outra realidade maravilhosa que de fato é real, com a qual podemos contar para o nosso sustento, para uma paz perfeita? Por que negar isso a nós mesmos em nome de algo comparativamente tão insignificante, por algo que causa tantos problemas, inclusive dor? Fecha aspas. Jean Frazier. Grandes farsantes. Os seus pensamentos, seus sentimentos, suas sensações e crenças trabalham juntos sem parar para convencê-lo de que você é uma pessoa. Somos todos grandes farsantes. Fingimos ser insignificantes, fingimos ser limitados. Fingimos ser uma pessoa insignificante, limitada, que nasce, vive por um tempo, morre e esse é o fim. Mas isso não poderia estar mais distante da verdade. Abre aspas. Somos auto-obcecados com um personagem imaginário que não existe. Fecha aspas. Shakti Caterina. Poderíamos dizer que esse personagem imaginário é exatamente como o personagem de um filme. Sabemos que o ator que interpreta o personagem existe, mas o personagem do filme sabe que o ator existe? Não, o personagem do filme é imaginário. Consolidamos a nossa crença de que somos uma pessoa a cada pensamento. Se você observar qualquer pensamento, vai perceber que existe um eu no centro de cada um deles. Esses pensamentos centralizados no eu, no qual você acredita ser, afirmam repetidamente que você é uma pessoa insignificante e limitada.
Quando você acredita que é a voz dentro da sua cabeça, automaticamente acredita em tudo que ela diz. Acredita em todos os pensamentos que a sua mente gera. Pensamentos como: estou ficando velho, estou cansada demais, não sou bom o suficiente, não sou capaz, não tenho tempo suficiente, não sou tão saudável como costumava ser. Não tenho dinheiro suficiente, não sou inteligente o suficiente, não enxergo tão bem quanto antes, não me sinto amado, ele ou ela não gosta de mim, não sou merecedor disso, tenho medo de morrer, não sei o que fazer. Todos esses pensamentos são limitações impostas a você pela sua própria mente. Você, quem você é de verdade, é ilimitado, o que significa que nada tem poder sobre você. Minha mestra diz que estamos o tempo todo exercitando a nossa própria insignificância por meio de constantes pensamentos limitados, como os que acabei de listar, e que, se não tivéssemos exercitando isso, enxergaríamos a verdade de quem realmente somos. Tudo que diz a respeito a uma pessoa corresponde ao extremo oposto de quem ela realmente é. A pessoa é imperfeita. Quem você realmente é perfeito. A pessoa é temporária e limitada. Quem você é de verdade é permanente e ilimitado. A pessoa nasce e morre. Quem você é de verdade nunca nasceu e jamais vai morrer. A pessoa é pessoal e instável. Quem você é de verdade é impessoal e sempre estável. A pessoa muda de humor. Quem você é de verdade é felicidade e paz constantes. A pessoa é cheia de julgamentos e opiniões. Quem você é de verdade é tolerante e aberto a tudo. A pessoa adoece e envelhece. Quem você é de verdade não está sujeito ao envelhecimento. A doença nunca poderá afetá-lo. A pessoa sofre. Quem você é de verdade está livre da dor e sofrimento. A pessoa morre. Quem você é de verdade existe por toda a eternidade. Trocando a infelicidade pela verdade. Há apenas uma maneira de viver feliz e experimentar alegria duradoura, conhecendo a sua verdadeira natureza. Há apenas uma maneira de abandonar uma vida cheia de problemas, negatividade e discórdia, conhecendo a verdade sobre quem você realmente é. Abre aspas. Seu eu verdadeiro é infinitamente magnífico e glorioso, completo, perfeito e está sempre em paz. E você fica cego para isso quando admite que é um ego limitado. Abandone os antolhos, o ego, e esteja para sempre em perfeita paz e alegria. Quando se encontrar, terá tudo. Fecha aspas. Lester Leverson. Você está consciente? Sua resposta deve ter sido sim. Caso contrário, não estaria consciente da pergunta que acabei de lhe fazer. Deixe-me perguntar de novo. Você está consciente? Sim, você está consciente. Você estava consciente quando era um bebê, durante a sua infância, a adolescência e ao longo de toda a sua vida adulta. Você esteve consciente sua vida inteira. A consciência é e tem sido a única constante na sua vida. Seu corpo muda sem parar, sua mente muda sem parar, seus pensamentos, seus sentimentos e suas sensações mudam sem parar. Mas a única coisa que nunca mudou é a sua consciência de tudo. E essa consciência é quem você realmente é. Você é consciência. Abre aspas. Você é consciência. Está tão perto que você não consegue ver. É através dos olhos dela que você vê o mundo ao seu redor. Fecha aspas. Jean Fraser. Abre aspas. Ao dizermos eu,
estamos condicionados a acreditar que nos referimos ao corpo, quando na verdade o eu se refere à consciência. Fecha aspas. David Bingham. Você não é um corpo, uma mente ou um punhado de pensamentos, sentimentos, memórias ou sensações. Você é aquele que está consciente do seu corpo, da sua mente, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas memórias e das suas sensações. Você é a própria consciência. Abre aspas. No momento em que você se depara com a consciência, algo em você a reconhece. Fecha aspas. Muji. Você está consciente de que está lendo este livro. Está consciente dos sons ao seu redor. Está consciente do lugar onde se encontra. Está consciente do seu nome. Está consciente do seu corpo e das roupas sobre ele. Da sua respiração e das sensações corporais. Está consciente do céu da sua boca, da sola dos seus pés e dos dedos. Está consciente da sua mente, dos pensamentos dentro da sua cabeça, dos seus sentimentos e do seu humor. Na verdade, você não seria capaz de conhecer ou experimentar nem mesmo um aspecto da vida sem a consciência. Você é a consciência que está consciente de tudo. A consciência é o que está consciente de cada experiência da sua vida. Não é a mente ou o corpo que está consciente da sua vida. Você, a consciência que você é, está consciente da mente, dos pensamentos e do corpo. E qualquer coisa de que você esteja consciente não poderá ser você. O mestre Sailor Bob Addison ressalta que nós sabemos que existimos. Disso não temos dúvidas. Bem, a única maneira de sabermos que existimos é tendo a consciência de que existimos. Cometemos o erro de acreditar que a consciência de que existimos vem da mente ou do corpo, o que não é verdade. A consciência de que existimos é o que realmente somos, não a mente ou o corpo. Por um momento, imagine que você não tem corpo nem mente. Deixe de lado o seu corpo, deixe de lado a sua mente, deixe de lado o seu nome, deixe de lado a sua história, ou seja, todo o seu passado, deixe de lado todas as memórias, todas as crenças e todos os pensamentos. Observe o que resta. O que resta é apenas consciência. Abre aspas. Se alguém chamasse a nossa atenção para a folha de papel na qual essas palavras estão escritas, nós de repente tomaríamos consciência dela. Na verdade, sempre estivemos conscientes da folha de papel, mas não perceberíamos isso devido ao foco exclusivo da nossa atenção nas palavras. A consciência é como a folha de papel. Fecha aspas. Rupert. Assim como a folha de papel, a consciência está sempre presente no pano de fundo da nossa vida. Costumamos voltar a nossa atenção exclusivamente para a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso corpo e nossas sensações, porque eles demandam muita da nossa atenção. Mas não seria possível experimentarmos a nossa mente, os nossos pensamentos que derivam dela ou o nosso corpo e as sensações que emanam dele, sem que a consciência estivesse consciente de tudo isso. Assim como não seríamos capazes de enxergar nenhuma palavra se não fosse pelo pano de fundo oferecido pelo papel no qual as palavras foram impressas. Abre aspas. Volte a sua atenção para este pano de fundo, mesmo que só por um tempinho, e você vai descobrir um mundo absolutamente novo. Hallie Johnson. Abre aspas. A consciência é o elemento mais evidente da experiência e, ainda assim, é também o mais negligenciado. Fecha aspas. Rupert Spira. Abre aspas.
A despeito da nossa suposição de que tudo nos chega através da mente, um fato muito sutil que em geral negligenciamos é o de que tudo é aprendido diretamente pela consciência. Por exemplo, o mais comum seria dizer eu penso, mas na verdade, se observarmos com atenção, notamos que há consciência no ato de pensar. Assim, o pensamento não é quem você é. Existe algo que está consciente desse pensamento. Fecha aspas. David Bingham. Quem está olhando através dos seus olhos é a consciência. Quem está ouvindo através dos seus ouvidos é a consciência. Sem a consciência, você não estaria consciente de nada que visse, ouvisse, provasse, cheirasse ou tocasse, e não teria nenhuma experiência das informações que chegam por meio dos sentidos. Os seus sentimentos não estão conscientes, é a consciência que está consciente de todos os seus sentidos. Abre aspas. O instrumento que utilizamos para ver é inerte por si só, incapaz de enxergar. Um telescópio é inútil sem um astrônomo por trás. Ele não enxerga nada sozinho. Da mesma forma, o instrumento da mente não enxerga nada sozinho. Fecha aspas. Francis Lucille. Abre aspas. Você é a consciência que está consciente de tudo. Fecha aspas. David Bingham. Abre aspas. Esta consciência individual, nossa sensação de ser uma pessoa, um indivíduo à parte, uma mente ou uma alma preso aos limites do corpo, é meramente fantasia, uma versão falsa e distorcida da nossa pura consciência eu sou. Mas, por outro lado, é a raiz de todo o desejo e de todo o sofrimento. Fecha aspas. Michael James. Abre aspas. O eu que imaginamos que somos é só outro pensamento. Fecha aspas. Kalyani Lauri. Abre aspas. Nossa verdadeira natureza, o eu real e infinito que somos, é simplesmente o que somos sem a mente. Fecha aspas. Lester Levinson. Nossa mente distorce o mundo que enxergamos, empilhando véus de pensamentos e crenças. Cada véu mental distorce ainda mais o mundo e nos impede de ver as coisas como são. Abre aspas. A mente nunca vai descobrir quem você é, porque a mente é o disfarce de quem você é. Só ao abrir mão da mente, você vai descobrir quem é. Fecha aspas. Lester Levinson. Tentar enxergar a verdade com a mente é como tentar ver alguma coisa com uma venda nos olhos. Você precisa tirar a venda para poder ver, assim como precisa deixar a mente de lado para enxergar quem você é de fato. Abre aspas. Tentar compreender a consciência com a mente é como tentar iluminar o sol com uma vela. Fecha aspas. Moji. Mesmo sem perceber, a maioria de nós está constantemente focado no ruído dos pensamentos que vêm da mente. A consciência está sempre presente, mas quando há uma interrupção do ruído dos pensamentos, é muito mais fácil notá-la. Quando os pensamentos cessam, nós nos tornamos plenamente conscientes da consciência, que sempre esteve lá, em silêncio e em segundo plano. O disfarce da mente. Abre aspas. Estamos tão acostumados a conhecer a nós mesmos a partir dos nossos problemas, dos nossos dramas e das nossas obsessões que a consciência desperta a nossa verdadeira natureza e virtude fundamental é algo difícil de aceitar enquanto identidade real. Luke Kelly.
Abre aspas, consciência desperta é o nome que Luke Kelly dá para a consciência. E é apenas um dos muitos nomes diferentes usados por mestres do passado e do presente para descrever o que você é. Consciência, consciência desperta, percepção, consciência cósmica, ser, natureza Buda, consciência crística, consciência divina, espírito, o eu, ser infinito, inteligência infinita, ser ilimitado, natureza verdadeira, ser verdadeira, presença de Deus, presença, consciência da presença, percepção pura, consciência pura e muitos outros. Todas essas palavras descrevem exatamente a mesma coisa, a consciência que você é. Abre aspas. Somos tão inteligentes e as nossas vidas são tão complexas que é difícil acreditar que simplesmente descobrir a consciência desperta poderia ser a solução para o sofrimento. É também difícil de acreditar que a descoberta mais importante já está aqui conosco. Não tem que viver uma odisseia para encontrá-la, conquistá-la ou desenvolvê-la. Fecha aspas. Luke Kelly. Abre aspas. A grande piada é a simplicidade de tudo isso. Fecha aspas. Peter Lowry. É uma imensa piada, pois o que somos de verdade, aquilo que está mais perto de nós do que o ar que respiramos, conseguiu escapar à maioria dos seres humanos por milhares de anos. Deixamos passar a descobertas mais simples e mais maravilhosas porque os nossos pensamentos têm um efeito hipnótico sobre a gente, o que nos mantém dentro da nossa cabeça, alheios à consciência. Em geral, voltamos a nossa atenção apenas para os pensamentos na nossa mente e tudo o que percebemos por meio dos nossos sentidos. E com a atenção desviada, deixamos passar aquilo que está sempre presente, a consciência. Abre aspas. Não há nada de errado com o corpo ou a mente. O único problema é que identificamos essas coisas como a nossa consciência, essa presença observadora. Enquanto confundirmos essa presença observadora com o corpo e a mente, não há espaço para que essa presença se revele em todo o seu esplendor. Fecha aspas. Francis Lucille. Abre aspas. Por um momento, elimine a persona. É só outra peça de roupa puída e acabada pelos anos de uso. Fecha aspas. Pamela Wilson. Abre aspas. Acreditar que o nosso eu, a consciência luminosa, aberta, vazia, compartilha os limites e o destino da mente e do corpo é como acreditar que a tela compartilha os limites e o destino do personagem de um filme. Fecha aspas. Rupt Spear. Abre aspas. As pessoas acreditam que são um ser humano, mas são o ser infinito. Elas podem ter confundido a sua identidade, mas aquilo que realmente são nunca as abandonou e está sempre presente. Fecha aspas. David Bigan. Sua mente aparece apenas quando você tem um pensamento e desaparece depois que o pensamento chega ao fim. Mas a consciência nunca aparece e desaparece. Ela está sempre presente, mesmo quando você está dormindo. Você tem a sensação de que a consciência desaparece quando dorme e de que ela volta quando acorda, e ainda assim você sabe quando teve uma excelente noite de sono, porque diz algo como: dormi muito bem, feito um bebê. Como você sabe que dormiu feito um bebê? Sabe porque a consciência estava consciente e presente o tempo inteiro enquanto você estava dormindo. Quando você se pergunta: estou consciente? Na mesma hora a consciência é notada. Ela não apareceu, ela sempre esteve presente.
Você simplesmente desviou a sua atenção do pensamento e a direcionou para a consciência, e assim se tornou plenamente consciente. Tirando a consciência, qualquer coisa acaba ou morre em algum momento, sem exceção. Todas as coisas materiais e mundanas vêm e vão, aparecem e desaparecem, tudo na Terra. Corpos, cidades, países, oceanos, aparece e no final desaparece. Pare para pensar sobre isso por um instante e você verá que nada dura para sempre. Tudo é temporário, inclusive o próprio planeta Terra, o Sol, o Sistema Solar, até mesmo os universos. Nada está aqui para sempre, exceto por uma coisa, a consciência. Você, a consciência, está aqui para sempre. Nossos corpos envelhecem, mas quando as pessoas ficam mais velhas, elas dizem que não sentem que envelheceram, que se sentem da mesma maneira que sempre se sentiram. Elas admitem que sentem seu corpo mais velho, mas lá no fundo sentem como se não tivessem envelhecido nada. Sem perceber, elas conseguem sentir a consciência atemporal que realmente são. Abre aspas. Quando você se lembra do seu passado, da sua infância, quem é essa pessoa de que se lembra? Eu lembro. O eu é aquele que conhece a experiência, que se lembra da experiência. Dick Chopra. O eu, na qual nos referimos aos 5, 15, 30 e 60 anos, é a consciência sem idade que testemunhou toda a nossa vida. 5 anos. Eu vou para a escola em breve. 15 anos. Eu mal posso esperar para me formar. 30 anos. Eu acabei de ficar noivo. 60 anos. Eu ainda não estou pronto para me aposentar. Abre aspas. A autopercepção é notar que os aspectos em transformação na superfície da vida surgem da permanente e sempre estável consciência, aquilo que a pessoa verdadeiramente é e sempre foi. Fecha aspas. David Bingham. Abre aspas. Isso não é conto de fadas. Essa possibilidade é tão real quanto uma árvore, tão real quanto a política, quanto as raízes que prendem a árvore ao solo, tão reais quanto o jornal e as suas reportagens. É tão real quanto o time de futebol, o preço da gasolina, uma briga com seus sogros, tão real quanto a mensalidade que você paga na faculdade. A verdade é que é mais real do que essas coisas e mesmo assim mal vemos, dificilmente a sentimos, muito menos a conhecemos de maneira própria. Fecha aspas. Jean Fraser. Abre aspas. Não há uma pessoa sequer que não esteja em contato direto com uma existência infinita ou em posse de uma existência infinita que seja absolutamente perfeita, feliz e eterna. Não há uma pessoa sequer que não esteja em contato direto com isso nesse momento. Mas, por aprendermos de maneira incorreta, por aceitarmos ao longo do tempo a ideia de limitação e por prestarmos atenção às aparências, a visão acabou ficando obscurecida. Cobrimos este ser infinito que somos com conceitos como eu sou este corpo físico, ou eu sou esta mente, ou com este corpo físico e esta mente tenho milhares de problemas e dificuldades. Fecha aspas. Lester Levinson. Abre aspas. Este é o mesmo estado que a maioria das religiões chamam de libertação ou salvação, porque apenas neste estado de verdadeiro autoconhecimento é que somos libertos ou salvos das amarras que nos fazem acreditar que somos um indivíduo à parte,
uma consciência que está confinada dentro dos limites de um corpo físico. Fecha aspas. Michael James. A percepção ou a consciência também é conhecida em algumas religiões como a presença de Deus. Quando uma pessoa tem uma experiência divina, uma experiência na qual sente que foi tocado por Deus, a mente individual e o ego ficam de lado, o que então revela a consciência ou a presença divina. Há um sentimento de amor puro, paz infinita, beleza, felicidade e êxtase, que não pode ser confundido com nada além da divindade. Abre aspas. Na realidade, somos o ser infinito e não o ser humano. Somos o ser infinito tendo uma experiência humana. Fecha aspas. David Bingham. De muitas maneiras, a verdade sobre a vida e sobre nós mesmos é o oposto do que nos foi ensinado. Em vez de olhar para fora em busca de felicidade, de realização, de respostas e verdade, precisamos olhar para dentro, porque somente nesta direção seremos capazes de encontrar tudo o que estamos procurando. Nosso mundo espetacular e tudo o que há nele deve ser desfrutado ao máximo, mas a felicidade, a alegria, o amor, a paz, a inteligência e a liberdade que formam a consciência, sua natureza real, só podem ser encontrados dentro de você.